A razão número 1 pela qual eu demorei para abandonar a TV na minha infância tem nome e sobrenome. Apenas um show. Um desenho sobre dois caras preguiçosos que trabalham num parque e vivem aventuras absurdas. Mas quem realmente mergulhou de cabeça nessa série sabe o verdadeiro motivo dela ser tão viciante. As entrelinhas obscuras e os temas incrivelmente pesados que a animação disfarçava. E hoje nós vamos direto ao ponto para analisar a mais sombria dessas histórias. O Benson é inconfundível. Ele é a máquina de chiclete gerente do parque e o chefe que passa todos os episódios gritando. Mas você já parou para pensar por que ele é tão amargurado? Por que ele sempre parece tão frustrado com a própria vida? Apenas um show nunca escondeu seus temas adultos. O desenho apenas não os explicava, fazendo a gente entender que os problemas da vida real existem e que não estamos sozinhos. E se você prestar atenção ao longo das temporadas, é impossível não notar que o Benson trava uma luta interna gravíssima. Sim, nós estamos falando de alcoolismo. Pode parecer loucura num desenho infantil, mas o Benson tem uma relação completamente abusiva com a bebida. E isso passava no Cartoon Network. Eles não podiam colocar drogas ou álcool explicitamente na tela. Mas me diz, você realmente acha que aquelas latinhas escritas soda eram só refrigerante? O que me diz do palhaço saindo de um motel de óculos escuros carregando fardos de latinhas? Para burlar a censura, a série substituiu o álcool pela comida. Mais especificamente, as asinhas de frango picantes do Reino das Asinhas. E foi a partir dessa sacada que o desenho quebrou todos os limites. O curioso é que aquele Benson rabugento, depressivo e frustrado, que pensa em ir à terapia todos os dias, some completamente quando está sob o efeito dessas asinhas. Esse segundo Benson tenta ser o chefe que o Benson sóbrio sempre sonhou ser. O Benson é um cara que dá 100% de si em tudo o que faz, até nos trabalhos insignificantes do parque. E com o seu vício não seria diferente. Ele enche a cara com 100% de dedicação. Vemos isso claramente no episódio da queimada. Em vez de gritar e ameaçar não pagar os salários, ele fica animado, se abre, fica sentimental e começa a elogiar cada funcionário, silenciando todo mundo toda vez que quer falar, um traço clássico de quem passou dos limites na bebida. Outro exemplo perfeito é no episódio Homens São Informados, quando o parque está prestes a falir. O Benson e a equipe viram à noite, comendo asinhas, e conseguem criar uniformes geniais. Se estivesse sóbrio, o Benson teria gritado tanto que o Rigby sairia correndo mais rápido do que eu quando meus amigos me pedem para voltar a jogar League of Legends. Mas intoxicado, ele aceita as ideias dos outros. Até mesmo no episódio em que o musculoso está prestes a morrer, é um Benson cheio de asinhas na cabeça que consegue improvisar um monólogo lindo, exaltando as qualidades daquele funcionário insuportável. É duro e irônico de admitir, mas o Benson é genuinamente muito melhor, mais humano e mais empático quando está alterado. Mas ele tem um problema real, e a série faz questão de focar na sua fuga da realidade. Existem 3 episódios específicos que provam essa teoria, mostrando o Benson completamente sóbrio, tentando dar o seu melhor, até ser esmagado pela vida e mergulhar de cabeça no vício. No primeiro, o terno do Benson, ele encontra uma roupa incrível que cura a sua depressão profunda e lhe devolve o respeito de todos os funcionários. Mas ao manchar o terno acidentalmente com água sanitária, ele perde o chão. Para lidar com a dor de perder a única coisa que lhe trouxe dignidade, ele se afoga em asinhas e vira direto na boca uma garrafa inteira de molho de pimenta puro. Num nível de autodestruição terrível, ele enterra o terno com velório e tudo, e vai dormir dopado. No segundo, os prêmios do parque, ele perde o troféu que tanto sonhava para um concorrente absolutamente ridículo. O Benson poderia ter subido no palco e feito uma cena épica, mas ele estava completamente destruído por dentro. Ele mantém as aparências por um tempo, mas assim que o evento acaba, ele se isola e afunda toda a sua miséria e humilhação num balde de asinhas. Mas o episódio que torna essa teoria irrefutável é Relógio de Ouro. Ele começa com o Benson comemorando no Reino das Asinhas. E na manhã seguinte, ele acorda sentado num banco sozinho com amnésia no meio do deserto. Resumindo o nível da loucura, durante o seu apagão, o Benson roubou um jato supersônico, foi preso e viajou no tempo. Ele viajou tanto que chegou a ver a própria lápide no futuro, onde, obcecado com o trabalho mesmo morto, deixou escrito: "Você está demitido". O mais chocante desse episódio é como o Pyrolito e o Skips tentam fazer uma intervenção direta. O Benson enlouquece, recusa ajuda e chega a tentar enforcar o Mordecai, sendo salvo de si mesmo num diálogo brutal
mental, onde os amigos o puxam de volta para a realidade. E sendo racional, dá para entender de onde vem todo esse estresse. Imagina ser gerente de 2 funcionários que quebram a teoria das cordas e invocam deuses dimensionais simplesmente porque queriam comer um hambúrguer na terça-feira. Somando isso ao seu histórico de fracassos amorosos, a falta de sorte e um apartamento deprimente de solteiro que sequer tem vista para a rua, o Benson precisava de um psicólogo, além de, óbvio, diminuir drasticamente as asinhas. Mas eu vou dar um final feliz para essa história. Apesar de destruir o psicológico do Benson a série inteira, as últimas temporadas oferecem a ele um último fôlego, um arco de sobriedade. E por mais clichê que soe, o que salva a mente do nosso gerente é o amor. Na 8ª temporada, quando o parque é arremessado no espaço, o Benson conhece a Pam, uma cientista que é, literalmente, a sua cara metade. Ela entende em primeira mão o peso e o estresse de liderar uma equipe. Eles eram almas gêmeas. Durante um encontro em um simulador de voo que dá completamente errado, eles quase morrem. E a ciência explica que o cérebro costuma confundir a adrenalina do pavor extremo com a paixão. Essa experiência de quase morte os deixa completamente apaixonados. A Pam se torna o suporte emocional que o Benson precisou a vida inteira para não explodir. Claro, trocar a dependência em asinhas pela dependência num relacionamento não é o cenário ideal, mas era o empurrão que ele precisava para dar o primeiro passo para fora do poço. O problema é que, devido à distância espacial, a Pam acaba terminando o namoro. E o que o Benson faz? O previsível. Ele tenta preencher aquele vazio esmagador com asinhas, mas o vício já não funciona mais. As asinhas perderam o efeito entorpecente. Agora, a única coisa que elas fazem é lembrá-lo daquele fatídico encontro com a Pam. Ele entra em uma espiral tão sombria que chega a tentar namorar uma pedra para não lidar com a dor, até que finalmente a ficha cai. Ele percebe que não dá para pular de um relacionamento para o outro como band-aid emocional. E pior, ele percebe que não pode mais continuar afogando as suas frustrações em asinhas de frango. Isso deixa o Benson numa posição inédita. Ele é obrigado a desfazer a couraça de gritos, insultos e vícios que sempre o protegeu. Ele fica completamente exposto, um Benson sóbrio, enfrentando os próprios traumas de peito aberto, pronto para o que quer que a galáxia reserve para ele. No final da série, com todos sãos e salvos de volta à Terra, o Benson e a Pam se reencontram. Eles se casam e até constroem uma família. Não me perguntem como funciona a biologia entre uma máquina de chiclete e um ser humano, porque essa é uma imagem que eu prefiro não processar. Mas o que importa é o final feliz. O amor e a vontade de mudar venceram. É brilhante ver como algo que provavelmente começou como uma piada boba na sala de roteiristas, vamos fingir que o Benson tá bêbado de asinhas, se transformou em um arco de personagem denso e completo. Uma narrativa sobre um homem solitário lidando com a intoxicação, superando o vício e se tornando alguém melhor. Essa é a verdadeira razão pela qual eu amo apenas um show. É por isso que nós continuamos revisitando a série. A animação plantou esses pequenos caroços de escuridão no nosso coração quando éramos crianças, só para que hoje, depois de adultos e vivendo as nossas próprias batalhas, a gente finalmente entendesse a genialidade e a dor escondida em cada episódio. E é isso. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal porque vem muitos mais vídeos como esse pela frente. Deixa o like se curtiu e comenta aqui embaixo para me dar ideias para os próximos roteiros. A gente se vê no próximo vídeo. Eu te amo!